Você é real? Se a resposta for sim, me diga, quem que define isso? Pode responder como quiser, mas se me fizesse essa pergunta, eu diria que depende. Mas para algumas pessoas a resposta dela não é nem um pouquinho satisfatória, com um excelente exemplo disso estando aqui. Em Perfect Blue. Mas antes da gente continuar, quase 90% de todo o público que me assiste não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreve aí embaixo para me ajudar com o sonho da minha vida de atingir 1 milhão de inscritos. Mas agora voltando pro vídeo. Caso você não conheça, Perfect Blue é um filme de anime que faz parte da coletânea de obras de um dos caras mais picas da indústria de animação japonesa quando se trata de direção. No caso, o grande Satoshi Kon. E eu não digo isso só por ele ser um diretor do caralho, mas também porque ele é um dos poucos caras até hoje que conseguiu reconhecimento internacional da parte acadêmica da indústria. Apesar de ter sido de um jeito menos explícito. Porque enquanto Miyazaki chegou a ganhar um Oscar com os filmes do Ghibli, o Kon apenas serviu de inspiração para obras aclamadas no ocidente. Como A Origem, que é claramente inspirada em Páprica, mesmo que o Nolan insista em negar isso, e Cisne Negro, que é inspirado em Perfect Blue. E como belíssimo diretor que era, o Kon tinha um modelo de abordagem que costumava ser um pouco surrealista, se é que essa palavra tá realmente certa. Os filmes dele têm um costume de tentar confundir a cabeça de quem tá assistindo, normalmente porque, como é o caso aqui, o tema abordado fica melhor quando ele é confuso. Pegando o exemplo de Páprica, que fala de sonhos, você pode, se você quiser, usar o sonho como um recurso dentro da sua história que não requer que ele tenha um olhar muito verossímil do que é sonhar. Mas quando o tema é esse, você só vai conseguir fazer um retrato bom mesmo do inconsciente se você for muito surreal, porque ele intrinsecamente não tem muito sentido palpável. Mas no caso de Perfect Blue é um pouco mais estranho do que isso, porque o tema abordado, no caso o quanto a indústria do entretenimento é uma bosta, não precisa ser abordado de um jeito insano, mas ele fica muito melhor se ele for. Um exemplo bom para mostrar isso é o Oshinoko, que apesar de possuir a mesma ideia tecnicamente, é bem mais leve no sentido de que a abordagem relacionada a como os inseridos nesse meio sofrem e a forma com a qual o meio em si é mostrado é muito direta, o que frequentemente até que funciona, mas às vezes deixa a desejar. Mas Perfect Blue não. Não só porque ele demonstra de maneira muito gráfica o quão enlouquecedor é estar dentro desse cenário, como também porque ele mira e acerta diretamente no que realmente afeta as pessoas que estão lá, as expectativas. Muita gente fala que não entendeu o anime depois que ele acabou, mas a real é que não só isso é justo, como é esperado que essa compreensão não venha de primeira. Porque do mesmo jeito que você é o tempo inteiro submetido à confusão de perspectivas da situação, a personagem que a gente acompanha tá no mesmíssimo lugar, tentando, assim como você, compreender o que realmente ela deve fazer ou entender do mundo. Quando você é submetido a um trabalho que depende de um público estar te assistindo de forma completamente inerente, você vai estar em alguma escala se tornando um produto que vai ser consumido da mesmíssima maneira que as pessoas consomem o que você faz. E levando isso em conta, a indústria criada em volta disso passa a ter um olhar de desumanizar figuras como a Mima. Porque como as obras que ela participa só irão vender a depender do que o público espera dela, ela se torna um mero objeto refém de expectativas alheias. Algo que é, por exemplo, exemplificado pela presença do Remania, esse cara bizonho aqui. Do mesmo jeito que ele é uma representação bem clara do conceito de Stalker, ele é, de igual maneira, uma amostra do público, que assim como ele, começa a tomar atitudes extremas desse nível a partir do momento que eles percebem que quem eles achavam que existia não existe de verdade. Do mesmo jeito que ele idealizou a Mima Idol como figura perfeita e tomou aquelas medidas drásticas quando ela virou atriz a partir da Mima virtual, para o público geral a coisa funciona da mesmíssima forma. Ou você é o que eles querem, ou então você não existe. E se existir, é uma versão falsificada do que já foi. O plot principal, a
par desse fato é sobre isso, inclusive. A ex-agente que decidiu o que era ela, no fim não era nada mais, nada menos do que alguém que, ao depositar os próprios sonhos fracassados na protagonista, começou a enlouquecer em meio à expectativa do que ela queria que ela fosse, e não do que ela queria ser. A própria Mima não sabia se queria deixar de ser idol e virar atriz. Ninguém ali sequer levava isso em consideração. Ela só o fez porque, novamente, foi imputado sobre ela uma desumanização bizarra, onde a opinião da pessoa simplesmente não era importante. O que é evidenciado também pela conversa que ela tem com a mãe no telefone, onde ela própria fala que mesmo que o sonho dela fosse ser cantora, isso não era relevante perante ao fato de que para a indústria ela era muito melhor como atriz, tendo assim como um produto um apelo comercial muito maior nessa outra profissão. Perante um cenário assim, a escolha de abordar a confusão da mente da protagonista de uma forma literalmente confusa, em conjunto com a constante incerteza do que está realmente acontecendo ali, nos permite retornar para a pergunta inicial do vídeo. Você é real? E quem define se você realmente existe fora do que esperam que você seja? Se um outro alguém define, então você realmente existe no final das contas? Esse é o questionamento que é alimentado o tempo inteiro ao longo da história. Se a personagem principal realmente vai conseguir existir a par do que estão induzindo ela a ser. E isso é válido para todo mundo no plot que não sejam ela e as ex-colegas idols dela. Inclusive evidenciado em outra escolha peculiar do visual do anime. O rosto de todo mundo, praticamente, que importa pro plot e não são essas três, é completamente distorcido em alguma escala. Isso que eu vou falar agora pode ser só uma especulação bizarra da minha cabeça que nem faz exatamente sentido. Mas eu interpreto que isso é uma marca de hostilidade, digamos assim, onde as figuras com o rosto distorcido o têm assim porque eles são hostis para a protagonista. Algo que faz sentido quando a gente pensa na Rumi, por exemplo, que era no final das contas a antagonista principal. Apesar de que no caso dela especificamente, a coisa funciona também numa ótica de paralelo, porque a par da questão da hostilidade, a própria história da Rumi e o visual também refletem para como se ela fosse uma versão da Mima que deu errado, o que combina inclusive com como a loucura dela se manifestou e com como ela terminou. Assim como também é possível visualizar isso no Memania, que além de ter essa aparência bizarra para que ele pareça ser o esquisitão que ele é, como ele também é uma representação do público, que é tecnicamente uma das principais ameaças que está ali sendo enfrentada fora a indústria em si, logicamente o rosto dele será o mais distorcido. E também é o fato de que ele mal fala dentro da história, apenas fica como um perigo extremo que age debaixo das cortinas para conseguir o que ele quer, da mesmíssima forma que o público age a respeito de seus ídolos. No fim, a protagonista encontrou uma solução para esse dilema insano ao realmente se consolidar como atriz, já que agora ela não só entendeu de verdade quem é e o que quer naquele mundo, como ela pode escolher o que vai fazer dentro dele, não sendo mais obrigada a fazer papéis e trabalhos desprezíveis para conseguir atender às expectativas nefastas do público. Mas a triste realidade, e que o filme também deixa meio subentendida, já que a protagonista, que era ex-idol, acabou bem, é que na predatória indústria do entretenimento, a maior parte não vai chegar nessa fase, e serão ou obrigados a se submeterem a essa objetificação por toda a vida até serem descartadas, ou então passarão a moldar tudo o que fazem em prol de satisfazer o público, o que no fim termina numa loucura que é grande o suficiente para que você não tenha a menor ideia de quem você é mais, porque por décadas quem definia se você era real ou não
não era você. E é por isso que Perfect Blue é a melhor crítica à indústria já criada dentro dos animes. Porque ele mimetiza perfeitamente todas as razões pelas quais o cenário do entretenimento é horrível, entrando na mente de alguém que sofre com as mazelas que ele produz e dialogando diretamente com o público, que muitas vezes é o responsável por tudo isso estar acontecendo. Se inscrevam aí para mais vídeos e vão ver o meu segundo canal, link na descrição.